Olá pessoal, vamos começar aqui essa aula do dia 15 de março, ok? Disponibilizada aí no aplicativo do AVA, onde a gente vai falar um pouquinho de georreferenciamento. Dentro do quadro de disciplinas de vocês, você vê muitas coisas relacionadas, forçando muita parte de georreferenciamento. Essa é uma área introdutória para a gente discutir um pouquinho como é que está o georreferenciamento dentro do contexto do geoprocessamento, como é que ele está hoje atualmente sendo discutido, os conceitos e tudo mais. A gente vai estar só uma discussão aqui básica para vocês entenderem o que é esse georreferenciamento dentro do contexto do geoprocessamento. Então, tem alguns conhecimentos envolvidos que valem a pena ser ressaltados, que é no caso da topografia, da cartografia, do posicionamento por satélite, normas e leis e decretos que regem isso. Então, com todos os conhecimentos que tem, com todas as técnicas, metodologias para exercer uma área de geoprocessamento, qualquer análise possível, esta última opção aí, norma, leis e decretos, são colocadas. Existem normas topográficas, existem leis de precisões a serem leis e decretos de precisões a serem respeitadas. Então, é uma das coisas aí que a gente vai enfatizar hoje. Durante o curso vocês vão ver isso várias vezes, Então, começando pela topografia, que ela estuda a representação detalhada de um trecho limitado da superfície terrestre. Então, essas descrições feitas pela topografia levam como base a trigonometria e a geometria. E o mais importante dentro delas, além dos conceitos obrigatórios que você deve seguir dentro da topografia, que são a utilização de métodos e instrumentos. Os métodos e os instrumentos adotados por você vai determinar a sua precisão. Então, a metodologia que você executar, os instrumentos que você utilizar vão ter um grau de precisão. Dentro da topografia é interessante você ressaltar isso, ok? Você pode utilizar equipamentos como estação total, por exemplo, ela vai ter uma precisão. Se você utilizar posicionamento por satélite, o receptor GPS vai ter uma outra precisão, dependendo do método que você utiliza, maior ou menor. Então, qual é o seu trabalho que exige um grau de precisão ao qual vai lhe exercer um georreferenciamento mais apurado, ok? Elas podem ser aplicadas tanto em estrada, aeroportos, hidráulica, portos e construção civil. Então, se você pegar as obras de engenharia como um todo, você pode providenciar projetos de levantamento topográfico, qual vai compreender todos esse arcabouço que vocês estão vendo aí, desde a execução da obra até o término. Então, o georreferenciamento ele estrutura dimensionalmente todo o seu aparato de um projeto que você está executando. Aqui estão alguns exemplos de produtos cartográficos que podem exemplificar uma distribuição espacial, Você vê um mapa ali atrás, agora você vê uma imagem de satélite que pode ser já referenciada, e quando você já referencia, você obtém um produto igual que está aí à sua direita, Então você tem uma imagem, Essa imagem tem uma localização e que você quer reproduzir essa localização temática aqui à sua direita, Você percebe que elas são reproduzidas desta forma. Então, os sistemas de coordenadas adotados, os planos cartográficos, os sistemas de projeções adequados, os sistemas de referências adotados vão lhe determinar este produto e a qualidade dele, Aqui o outro mapa representado, temático, ok? O outro de uma forma mais detalhada, vocês podem ver como você pode já referenciar. Então, se você tem aquela planta ali anteriormente que nós mostramos, ela tem uma escala, essa daqui já tem outra. Então, quanto mais exigência na sua escala, mais precisão no seu georreferenciamento você vai ter, ok? Então, aqui vários exemplos para vocês verificarem. Um exemplo altimétrico, a precisão altimétrica também ela é muito importante. Então, também dependendo do método que você utiliza, a precisão altimétrica vai ser de uma determinada forma. O posicionamento por satélite adotado está aí descrito aí como um dos mais importantes,
Aí basicamente vocês vão ver mais aprofundadamente durante o curso quais os métodos de posicionamentos adequados e quais precisões mais adequadas podem ter. Aqui é só um exemplo básico de que a gente mostrou na aula, né? Da questão do receptor GPS e o segmento controle, o segmento usuário, ok? E através do método de triangulação você pode obter uma precisão adequada. Vocês vão ver, além desses métodos de triangulação simples, como os GPS de carro, os GPS dos celulares, os GPS que a gente chama de navegação, vocês vão ver precisões de GPS geodésicos e topográficos, que podem dar uma precisão um pouco melhor do que esses adequados. Um pouco não, bem melhor. E aqui o que seria esse georreferenciamento que eu fico citando aí toda hora e eu não dei o conceito, ok? Se a gente tiver um produto cartográfico, por exemplo, onde eu tenho aí representado por 5 pontos distribuídos aí neste produto cartográfico, isso é um produto cartográfico de drenagem e de limite das cartas da Sudene, aí é o município de Itaporanga, na Paraíba. Se eu posso adequar esse produto cartográfico que eu tenho confiável, porque foi feito um levantamento topográfico pela Sudene e atualizado, com uma imagem. Então eu posso juntar os dois e obter um georreferenciamento a partir de uma imagem, já que partindo do pressuposto que algumas imagens têm um grau de distorção. Então você o georreferencia, identificando pontos específicos na carta e o colocando, reproduzindo, rebatendo na imagem. E aí tem uma imagem já referenciada e ela vai estar com uma precisão a mesma do produto cartográfico disponibilizado pela Sudene, a qual vocês estão vendo aí. Então o que é georreferenciar? É localizar espacialmente no globo terrestre uma entidade geográfica através de um sistema de posicionamento conhecido. Então é cartografar o seu dado, georreferenciar o seu dado. São tudo sinônimos. Então, a ideia é você atribuir ao seu produto que você tem uma cartografia a ele. Isso lhe possibilita retirar dimensões de limites, de áreas e de todo um contexto cartográfico local. E algo que veio junto com o georreferenciamento, além do conceito que a gente já utilizava desde das gerações dos sistemas de informações, desde a utilização como produto bélico, produto de posicionamento, a gente já tem o georreferenciamento atuando como isso, mas não o georreferenciamento atuando no poder público, por exemplo, né? Então, o conceito às vezes de georreferenciar é confundido com o conceito de georreferenciamento de imóveis rurais, já que é um dos mais conhecidos atuações dele dentro do Brasil. Mas o conceito de georreferenciamento é você estruturar um sistema de coordenadas dentro de uma entidade que ele está chamando aí pelo IBGE, chama de entidade geográfica, que você consegue identificar espacialmente na superfície terrestre, ok? Então, ele consiste na descrição do imóvel rural ou urbano e suas características, limites e confrontações, realizando o levantamento das coordenadas dos vértices definidores dos imóveis, georreferenciados ao sistema geodésico do país, ao qual a área se insere com precisão posicional. Então, você tem um georreferenciamento atribuindo a precisão posicional. No Brasil, realmente começou com a questão rural. Então, o INCRA se envolveu nisso, em determinar normas, em determinar uma estrutura, para que se pudesse cadastrar todos os imóveis rurais do Brasil de uma forma georreferenciada, cartograficamente referenciada, né? Aí está um exemplo do sistema de certificação da quantidade que foi georreferenciada no Brasil. Provavelmente esse mapa já está maior, está um pouquinho desatualizado, porque ele é de 2012, ok? Mas mesmo assim você dá para ver um grande globo de imóveis georreferenciados. A finalidade disso era controle e cadastro, né? Então, no controle e no cadastro, você obedecia uma precisão e uma determinada acurácia, né? Onde a precisão é uma aderência dos valores medidos e a repetibilidade do grau de dispersão, e a acurácia é a aproximação de uma grandeza do seu valor verdadeiro. Quanto é que ele se aproxima e quanto é que ele está próximo dos valores medidos. Então, você tem um exemplo aí. À sua esquerda, você tem resultados precisos e exatos. À direita você tem resultados precisos e inexatos. E embaixo você tem resultados precisos e inexatos, ok? Se você observar
este da direita, você vai ver uma boa acurácia, mas uma precisão adequada, né? Ok? Uma boa acurácia porque eles estão todos juntinhos, né? Chegaram no mesmo local, mas não foi preciso, porque não atingiu o alvo. Com esse georreferenciamento feito, né? Você pode efetuar esse georreferenciamento, como a gente já disse, por um processo topográfico, fazendo um levantamento, posicionamento por satélite, ou por qualquer equipamento topográfico. Esses pontos identificados, eles devem ser materializados no campo, né? O que a gente chama de materializar os vértices, né? Então, está um exemplo de como você deve colocá-lo o marco. Pode ser de ferro, de granito ou de concreto. O INCRA obedece a algumas especificidades para você colocar esses marcos. Não é de toda forma que você deve colocá-lo. Aqui está uma rede planimétrica brasileira que pode auxiliar no sistema geodésico brasileiro. Essa rede planimétrica ela é distribuída por todo o Brasil, onde eles têm pontos de coordenadas conhecidos que pode auxiliar no seu levantamento e no transporte de coordenadas. E aqui está a altimétrica, para auxiliar também nos valores altimétricos com relação a altitudes. Os levantamentos podem ser feitos por métodos convencionais, que a gente chama de estação total, o GPS, né? Onde você tem que determinar o seu sistema de referência. Hoje no Brasil atualmente é utilizado o SIRGAS 2000, mas anteriormente era usado o SAD 69, pelo menos até 2015. Depois ele parou de ser utilizado e o SIRGAS 2000 foi substituído por ele, ok? Então se você, porventura, for baixar algum dado do GPS de geoprocessamento vindo do IBGE, eles vão todos estar em SIRGAS 2000, ok? A avaliação do georreferenciamento, né, pode ser feita verificando a precisão atingida, a acurácia e caso seja inferior ao permitido dentro da parte do Brasil dos imóveis rurais, ele é rejeitado ou é aprovado. Aqui está um exemplo de um produto georreferenciado, que são os memoriais descritivos. Então, no memorial descritivo, você vê nessa parte que compõe o texto todos os marcos e os vértices identificados em suas coordenadas e sistemas de referência. Ok? Né? Com todas as proximidades de observações. Se é próximo de uma fazenda, é próximo de uma cerca, é próximo de uma rua, aonde quer que esteja. Aqui está a planilha de cálculo que você tem que ter dentro do memorial descritivo. Isso é uma forma de você melhorar e apresentar o seu produto georreferenciado. Aqui a planilha de dados cartográficos também. Ok? E aqui o produto final, georreferenciado com as grades de coordenadas e a identificação dos vértices específicos, ok? Então aí você vê dois imóveis, que são duas matrículas, né? Onde eles estão georreferenciados, todos cartograficamente encontrados, né? Você pode representá-lo isso através de convenções topográficas, né? Para identificar cercas, lagoas, canaletas, postes e pontos de ônibus, ou entre outros. Então, essas leis específicas para organizar o georreferenciamento no Brasil começou muito antes, mas o pontapé que deu para mudanças das leis anteriores que regravam a demarcação de terras foi a Lei 10.267 de 2001, que ele pegou um decreto de 2002, alterando em 2005, que criou o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, né, para cartorizar todos os imóveis específicos, né. Ele define quem está obrigado, que são os proprietários que detêm o domínio e o direito útil da terra. E que implica a não realização, né, o impedimento da efetivação de qualquer transferência de matrícula, ou seja, você não pode transferir seu imóvel, né? Então, em 2011 definiu alguns prazos que, se você observar hoje, está sendo uma mudança tão constante hoje, dessas mudanças desses prazos, que no site do INCRA você pode ver como é que estão esses prazos especificamente, né? Mas observem que era definido por determinadas áreas e tinha um objetivo, a meta de até 2023 vencer esse prazo e cadastrar todos esses imóveis. Mas
está um pouco longe disso, né? Então esse cadastro ele é emitido pelo INCRA, ok? Certo? Com todas as suas especificidades. Aqui eu quero mostrar para vocês algumas leis e decretos aí, como a 10.287 e a 4947 e alguns decretos e normas técnicas específicas. Todos esses arquivos estão lá no INCRA. Você pode baixar no site do INCRA, você vai encontrar todos esses leis, decretos e normas, ok? Que regem todo o georreferenciamento. Então, pessoal, na nossa aula de hoje, nós abordamos um pouquinho introdutório o que é o georreferenciamento. Então, vocês observaram que é um conceito de eu referenciar cartograficamente, através de sistema de coordenadas e sistemas de projeção, todo o meu produto, através de levantamento topográfico, ou utilizado um produto cartograficamente, como plantas e cartas, para eu obter uma dimensão e perímetro da minha área, ou qualquer produto de posicionamento, ok? E esse conceito leva a várias outras questões com relação a posicionamento, em termos de sua precisão, de sua acurácia e de sua função. No caso no Brasil, como surgiu por o cadastro dos imóveis rurais o conceito de georreferenciamento. Mas a gente sabe que ele pode ser utilizado para outras coisas além da área rural. Então, pessoal, fica aí essa aulinha para vocês. Para complementar essa aula, eu solicito que vocês consultem o site do INCRA, vejam como é que está atualmente essa questão do georreferenciamento, traga para nós, que a gente vai fazer uma pequena discussão na aula presencial do dia 19/3, ok? Vai ser terça-feira, mesmo horário que foi a aula presencial anterior. Então, a gente vai fazer duas discussões, além dessa de georreferenciamento e do artigo específico do Gilberto Câmara de Epistemologia da Geoinformação. Ok? Muito obrigado e bons estudos.